Maya Chen ficou no portão da estação rival, Harmonia 7, e tentou diminuir o tamanho. Era um hábito que ela desenvolveu na Terra. Quando você era humano em uma galáxia que temia sua espécie, você aprendeu a ocupar menos espaço. A estação era linda. Passarelas de cristal flutuavam sobre jardins cheios de plantas de centenas de mundos diferentes. O ar cheirava a flores e a algo doce que ela não conseguia identificar. Seres de todas as formas e tamanhos moviam-se pelos corredores. Alguns andavam sobre pernas, alguns flutuavam, alguns deslizavam. Todos eles olharam para Maya e depois desviaram o olhar rapidamente. Ela também estava acostumada com isso. Um pequeno drone flutuou até seu rosto. Ele a examinou com uma luz azul e depois falou com uma voz alegre. Estudante humana Maya Chen, bem-vinda à Academia da Unidade Galáctica. Você é o primeiro de sua espécie a comparecer. Por favor, siga as luzes guia até os alojamentos designados. Seu colega de quarto está esperando. O drone voou antes que Maya pudesse fazer qualquer pergunta. Ela pegou sua única bolsa e seguiu as luzes brilhantes no chão. A academia era a escola mais famosa da galáxia. Aqui, jovens de todo o espaço conhecido aprenderam a se tornar diplomatas, forças de manutenção da paz e líderes. Ser aceito era quase impossível. Ser aceito como humano deveria ser realmente impossível. Mas alguém do Conselho Galáctico decidiu realizar uma experiência. Eles queriam ver se os humanos poderiam ser civilizados. Eles procuraram durante meses para encontrar o candidato certo. Eles precisavam de um humano que fosse calmo, quieto e não ameaçador. Eles escolheram Maya. Ela tinha 17 anos. Ela era pequena para um humano, mal alcançando o ombro da maioria dos adultos. Ela passou a vida inteira sendo cuidadosa, gentil, sendo o tipo de humano que não assustava as pessoas. As luzes guia levaram até uma porta marcada com símbolos que ela não conseguia ler. A porta se abriu e Maya entrou. O quarto era bom. 2 camas, 2 escrivaninhas, uma janela que dava para as estrelas. Um lado da sala já estava decorado com cristais pendurados que cortavam a luz e espalhavam arco-íris pelas paredes. Parada no meio da sala estava sua colega de quarto. Maya nunca tinha visto um Velotro antes, mas reconheceu a espécie em seus estudos. O ser tinha aproximadamente forma humana, mas era feito inteiramente de cristal vivo. A luz passou por seu corpo, criando lindos padrões. Ela era delicada e graciosa, e claramente aterrorizada. Olá, Maya disse suavemente. Ela não se aproximou. Ela não queria assustar mais o Velotro. Eu sou Maya. Acho que somos colegas de quarto. A forma cristalina do Velotro vibrou levemente. Quando ela falou, sua voz soou como sinos de vento. Eu sou chamado de Prisma. Solicitei uma transferência quando soube quem você era. Eles negaram, Maya assentiu. Ela esperava isso. Eu entendo. Ficarei do meu lado da sala. Não vou tocar nas suas coisas. Eu não vou incomodar você. Se você quiser, não precisamos conversar. Pris olhou para ela com olhos que pareciam diamantes lapidados. Você é muito pequeno para um habitante do mundo da morte. Sim, eu sei. Os arquivos de informação dizem que sua espécie pode correr dias sem parar. Que você pode curar feridas que matariam outras pessoas. Que o seu planeta é um pesadelo de temperaturas extremas e predadores perigosos. E de alguma forma você sobreviveu o suficiente para alcançar as estrelas. Maya colocou a bolsa na cama vazia. Os arquivos estão em sua maioria corretos. Eles também dizem que os humanos mataram 6 bilhões de sua própria espécie em guerras antes mesmo de partirem de lá. Planeta. Maya ficou quieta por um momento. Esse número sempre dói de ouvir. Isso também está correto. E eles colocaram você em um quarto comigo. A voz de Prisma tremeu. Eu sou feito de cristal. Eu poderia quebrar. Eu poderia quebrar. Um golpe de um punho humano e eu estaria morto. Maya se virou para sua colega de quarto. Ela manteve as mãos visíveis e a postura relaxada. Prisma, nunca bati em ninguém na minha vida.
Não pretendo começar com você. Eu sei que você está com medo. Eu sei o que os arquivos dizem sobre os humanos. Mas não estou aqui para machucar ninguém. Estou aqui para aprender. Isso é tudo. Pris não parecia convencida, mas parou de vibrar tanto. Vamos ver. Não foi amizade, mas foi um começo. Na manhã seguinte, Mai acordou cedo. Ela vestiu seu uniforme da academia, uma roupa cinza simples que a marcava como uma estudante do primeiro ano. Ela se olhou no espelho 3 vezes para ter certeza de que estava bonita e não ameaçadora. Então ela foi procurar sua primeira aula. Os corredores estavam lotados de estudantes. Seres de todos os tipos passaram por ela e Maia percebeu como todos mantinham distância. Um círculo de espaço vazio a rodeava onde quer que ela andasse. Como se ela fosse uma doença que eles pudessem pegar. Ela encontrou sua sala de aula e entrou. A sala estava repleta de assentos projetados para dezenas de tipos de corpos diferentes. Maia encontrou uma cadeira compatível com humanos perto do fundo e sentou-se. Outros estudantes entraram. Nenhum deles se sentou perto dela. Então o instrutor chegou. Ele era alto e magro, com um corpo semelhante ao de um louva-a-Deus e olhos que refletiam a luz de maneiras perturbadoras. Sua espécie foi chamada de Jiren. Maia se lembrou de ter lido sobre eles. Eles eram conhecidos por sua disciplina e lógica fria. Eu sou o instrutor Ketrel, ele disse. Sua voz era afiada e estalante. Esta aula é chamada de regulação emocional e compostura diplomática. Aqui você aprenderá a controlar seus instintos primitivos e a se comportar como seres civilizados. Seus olhos percorreram a sala e pararam. Maia, vejo que temos o humano. Hoje, bom. Ela servirá como um excelente exemplo. Maia sentiu seu estômago embrulhar. Ketrel se aproximou de seu assento. Os outros estudantes se afastaram, como se esperassem violência. A espécie humana é fascinante do ponto de vista biológico. Seus corpos são inundados com substâncias químicas que os levam à agressão, adrenalina, cortisol, testosterona. Eles evoluíram em um mundo tão difícil que seu estado padrão é a prontidão para o combate. Ele se inclinou até que seu rosto estivesse próximo ao de Maia. Ela podia cheirar algo parecido com produtos químicos em seu hálito. Seus corações batem mais rápido que a maioria das espécies. Seus músculos são mais densos. Seus ossos são mais grossos. Eles podem sobreviver a ferimentos que matariam um Veloth ou um asiático 10 vezes. São, em termos simples, armas biológicas que de alguma forma aprendem a usar roupas e a fingir ser pessoas. Maia não disse nada. Ela manteve a respiração estável. Ela já tinha ouvido falar pior. Olhem para ela, disse Ketrel para a turma. Veja como ela se senta lá. Sua espécie é muito boa em fingir. Eles sorriem e falam suavemente e agem de forma inofensiva. Mas por baixo, eles estão sempre prontos para matar. Está na natureza deles. Eles não podem evitar. Ele se endireitou e voltou para a frente da sala. Esta aula vai te ensinar a controlar seus instintos. Para a maioria de vocês, isso será fácil. Sua espécie evoluiu em ambientes suaves. Seus ancestrais não tiveram que lutar todos os dias para sobreviver. Ele olhou para Maia novamente. Para o nosso convidado humano, será muito mais difícil. Talvez impossível. Vamos ver. O resto da aula foi uma palestra sobre técnicas de respiração e meditação. Maia fez anotações cuidadosas. Ela não olhou para os outros alunos. Ela não reagiu ao sussurro como podia ouvir. Quando a aula finalmente terminou, Ketrel a chamou. Humano, fique, os outros estudantes saíram correndo da sala. Maia permaneceu sentada e esperou. Ketrel se aproximou dela novamente. Amanhã você passará por uma avaliação especial. A academia quer ver se os humanos conseguem realmente se controlar sob pressão. Estarei projetando o teste pessoalmente. Que tipo de teste? Maia perguntou. Você descobrirá amanhã. Suas mandíbulas se uniram no que poderia ter sido um sorriso. Sugiro que você descanse bem esta noite.
Você precisará de toda a sua força para manter a calma. Ele saiu sem outra palavra. Maya ficou sentada sozinha na sala de aula vazia por um longo tempo. Suas mãos tremiam. Não por medo. Do esforço de ficar parado. Da energia crescendo dentro dela sem ter para onde ir. Ela pensou no que seu pai costumava lhe dizer. Qualquer um pode dar um soco. É preciso poder de verdade ir para segurar um. Ela iria precisar de muito poder amanhã. Naquela noite, Maya voltou para seu quarto e encontrou Pris já lá. A Velete estava reorganizando seus cristais e não ergueu os olhos quando Maya entrou. Eu ouvi sobre sua aula. Pris disse, todo mundo está falando sobre isso. Coisas boas ou coisas ruins. Principalmente ruim. Estão dizendo que o instrutor Ketrel vai quebrar você amanhã. Ele é famoso por isso. Ele fez estudantes de uma dúzia de espécies chorarem, desistirem ou atacá-lo. Ninguém passa nas avaliações na primeira tentativa. Maya sentou-se na cama. O que acontece se você atacá-lo? Expulsão. Imediatamente, sua espécie é marcada como incontrolável nos registros oficiais. Então esse foi o jogo. Ketrel queria que ela falhasse. Ele queria provar que os humanos não eram confiáveis. Ele iria empurrar e empurrar até que ela quebrasse. E então ele usaria o fracasso dela como prova contra toda a sua espécie. Obrigada por me contar, disse Maya. Prisma finalmente olhou para ela. Você não está com medo? Maya pensou sobre a questão honestamente. Tenho muito medo, mas não dele. Tenho medo de provar que ele está certo. Tenho medo de decepcionar todos que acreditavam que um humano poderia fazer isso. Prisma ficou quieto por um momento. Então ela disse algo que Maya não esperava. Boa sorte amanhã. Não foi muito, mas foi alguma coisa. Maya ficou acordada por horas naquela noite, olhando para o teto, praticando a respiração e tentando lembrar que era forte o suficiente para ser gentil. Ela tinha que estar. A galáxia inteira estava assistindo. Maya não conseguia dormir. Ela deitou na cama e ouviu o zumbido suave que Pris fazia quando ela descansava. Estava estranhamente pacífico, como o vento movendo-se através de garrafas de vidro. Ela pensou em casa. A Terra estava longe agora. Milhões de quilômetros de espaço vazio a separavam do planeta azul e verde, onde ela aprendeu a ser humana. Ela sentiu falta do peso da gravidade real. Ela sentia falta do cheiro de chuva no concreto quente. Ela sentia falta da família. Acima de tudo, ela sentia falta do pai. David Shen foi fuzileiro naval por 20 anos antes de Maya nascer. Ele lutou em guerras e viu coisas sobre as quais nunca falou. Mas quando voltou para casa, guardou as armas e se tornou o homem mais gentil que Maya já conheceu. Ele a ensinou a lutar. Ele a ensinou a dar um soco que poderia quebrar ossos e a chutar com força suficiente para quebrar costelas. Ele lhe ensinou sobre pontos de pressão e travas de juntas e uma dúzia de maneiras de colocar uma pessoa no chão. Então ele lhe ensinou a lição mais importante de todas. Qualquer um pode aprender a machucar as pessoas. Ele disse a ela uma noite quando ela tinha 12 anos. Isso é fácil. A violência é a coisa mais simples do universo. O que é difícil é aprender quando não lutar. O que é difícil é ser forte o suficiente para permanecer gentil. Maya não tinha entendido então. Ela entendeu agora. Ela se lembrou do dia em que os observadores do Conselho Galáctico foram à sua escola. Eles estavam procurando um humano para enviar para a academia. Queriam alguém calmo, alguém controlado, alguém que não envergonhasse a espécie. Eles observaram os estudantes durante semanas, tomando notas, medindo reações. A maioria dos humanos falhou nos testes nos primeiros dias. Alguém ficaria irritado, frustrado ou assustado e os observadores os marcariam fora da lista. Então o incidente aconteceu. Um garoto chamado Marcos vinha intimidando o irmão mais novo de Maya há meses. James era pequeno e quieto, um alvo fácil. Maya avisou Marcos. Para parar. Ele riu na cara dela. Naquele dia, Marcos encurralou James atrás do ginásio da escola. Ele tinha amigos com ele.
Maya viu isso acontecer do outro lado do campo. Ela poderia ter alcançado eles a tempo de parar o primeiro soco. Ela poderia ter colocado Marcos no chão antes que ele tocasse seu irmão. Seu pai a treinou bem. Ela era rápida e forte e sabia exatamente onde atacar. Ela não lutou. Em vez disso, ela correu até James e envolveu seu corpo no dele. Ela se tornou um escudo. Marcos e seus amigos bateram nela repetidas vezes. Ela sentiu os punhos deles em suas costas e ombros. Ela sentiu os chutes contra suas pernas. Ela não revidou. Ela apenas segurou o irmão e esperou que tudo acabasse. Os professores chegaram 3 minutos depois. Pareciam 3 horas. Os observadores do conselho assistiram a tudo. Eles tinham sensores que monitoravam a frequência cardíaca, os níveis de adrenalina e a tensão muscular. Eles viram tudo acontecendo dentro de seu corpo. Eles viram que ela estava pronta para lutar. Cada célula de seu corpo gritava para ela se virar e destruir os meninos que a estavam machucando. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Seus dentes estavam cerrados. Seu corpo estava preparado para a guerra e ela optou por não lutar. Esse foi o dia em que a selecionaram para a academia. Maya rolou na cama e olhou para o teto. A memória ainda doía, não por causa dos hematomas. Eles foram curados em poucos dias. Os humanos se curaram rapidamente. O que doeu foi saber que ela poderia ter impedido. Ela poderia ter protegido James sem se machucar, mas fez uma escolha. Seu pai chorou quando ela lhe contou sobre isso. Ela nunca o tinha visto chorar antes. Estou tão orgulhoso de você, ele disse. Você é mais forte do que eu jamais fui. Maya não se sentia forte. Ela se sentia cansada. Ela ficou com medo. Ela sentiu o peso de 1 bilhão de humanos pressionando seus ombros. Ela levaria toda a sua espécie para aquela avaliação amanhã. Se ela falhasse, todos sofreriam. Ela finalmente adormeceu quando o amanhecer artificial da estação começou a iluminar as janelas. A manhã seguinte chegou muito rápido. Maya vestiu seu uniforme e se olhou no espelho. Ela parecia uma garota normal. Pequeno, fino e inofensivo. Ninguém olhando para ela adivinharia do que ela era capaz. Provavelmente foi o melhor. Pri já estava acordado, variando seus cristais por cor. Ela fez uma pausa quando Maya se dirigiu para a porta. Humano, Maya parou. Sim, tenho lido mais sobre sua espécie. Os arquivos incluem algumas coisas que não estão nas informações básicas. Histórias sobre humanos fazendo coisas estranhas. Que tipo de coisas estranhas? Pris ergueu um pequeno cristal em seus dedos delicados. Há um registro de um navio de carga humano que recebeu um sinal de socorro de uma colônia Shrin. A colônia estava sob ataque de invasores. A nave humana era pequena e desarmada. A lógica dizia que eles deveriam ignorar o sinal e se salvar. O que eles fizeram? Eles voaram diretamente para a zona de combate. Eles carregaram tantos sobreviventes de Shrin quanto puderam em seu navio. Quando os invasores tentaram abordá-los, a tripulação humana lutou contra eles com ferramentas, punhos e tudo o que puderam encontrar. Eles salvaram mais de 200 vidas de Shrin. 3 humanos morreram fazendo isso. Maya ficou quieta. Ela não tinha ouvido essa história antes. Os arquivos também dizem que os humanos formam laços com outras espécies. Laços fortes. Eles protegerão criaturas com as quais não têm conexão biológica. Eles morrerão por estranhos. Os prismas assentaram o cristal. Eu não entendo isso. Não faz sentido evolutivo. Maya sorriu um pouco. Meu pai costumava dizer que os humanos são estúpidos demais para saber quando parar. Nós nos preocupamos com as coisas mesmo quando cuidar não nos ajuda. Lutamos pelas pessoas mesmo quando não podemos vencer. Não é lógico. É assim que somos. Prisa estudou com aqueles olhos de diamante. Foi por isso que você não revidou quando aqueles garotos te atacaram? Você estava protegendo seu irmão. Você leu meu arquivo. Todos leram seu arquivo. Você é o aluno mais famoso da academia. Maya suspirou. Sim,
eu estava protegendo James. Ele era mais importante do que vencer. Prisma ficou quieto por um longo momento. Então ela disse algo que surpreendeu Maya novamente. Espero que você quebre o teste do instrutor Ketrel. Não para os humanos. Para você, foi a coisa mais próxima de gentileza que alguém demonstrou a Maya desde que ela chegou. Ela sentiu a garganta apertar com uma emoção que não podia se dar ao luxo de demonstrar. Hoje não. Obrigado. Prisma. Ela saiu pela porta antes que o velete pudesse ver seus olhos ficando molhados. Os corredores estavam mais movimentados que o normal. A notícia se espalhou sobre a variação. Os alunos se reuniram em pequenos grupos sussurrando e apontando Maya passou. Ela manteve a cabeça erguida e o ritmo constante. Ela não deixou que eles vissem seu medo. Ela encontrou um canto tranquilo perto de uma janela e passou uma hora praticando a respiração. Entra pelo nariz. Segure por 4 contagens. Sai pela boca. Lento e constante. Seu pai também lhe ensinou isso. Ele disse que foi assim que sobreviveu aos piores momentos de sua vida. Seu comunicador tocou. Uma mensagem da administração da academia. A avaliação começa em 1 hora. Reporte-se à sala de treinamento 7. Maya leu a mensagem 3 vezes. Então ela apagou e continuou respirando. 1 hora. 60 minutos. 3.600 segundos. Ela os contou um por um. Quando chegou a hora, ela caminhou para a sala de treinamento 7 com a cabeça erguida e as mãos firmes. Uma multidão se reuniu do lado de fora do salão. Mais estudantes do que ela já tinha visto em um só lugar. Eles se separaram silenciosamente quando ela se aproximou, criando um caminho até a porta. Ela não olhou para eles. Ela não podia se permitir distrações. A porta se abriu e ela entrou. O salão era grande e vazio, exceto por uma única cadeira no centro. As paredes estavam repletas de janelas e por trás das janelas ela podia ver rostos. Instrutores. Administradores. Observadores do conselho. Eles estavam todos aqui para vê-la falhar. O instrutor Ketrel estava ao lado da cadeira. Suas mandíbulas estalaram com o que poderia ter sido prazer. Bem-vindo, humano. Por favor, sente-se. Maya caminhou até a cadeira. Era feito de metal, aparafusado a uma mesa pesada. A mesa foi reforçada com grossas placas de aço. Foi projetado para conter espécies muito maiores e mais fortes que ela. Ela se sentou e colocou as mãos espalmadas na superfície da mesa. As regras são simples. Ketrel disse, você permanecerá sentado. Você permanecerá calmo. Apresentaremos vários estímulos de estresse. Se você se levantar, você falha. Se você atacar alguém, você falha. Se suas leituras biológicas indicarem perda de controle, você falhará. Ele se inclinou mais perto. Você entende? Maya olhou para ele com olhos firmes. Eu entendo. Então vamos começar. As luzes do corredor diminuíram. Maya ouviu máquinas zumbindo em algum lugar nas paredes. Ela se concentrou em sua respiração. Entra pelo nariz. Segure por 4 contagens. Sai pela boca. O que quer que estivesse por vir, ela enfrentaria. Ela não tinha outra escolha. O primeiro teste foi ruído. Um som semelhante ao de um trovão explodiu pela sala de treinamento. Maya sentiu isso no peito, nos ossos, nos dentes. Foi alto o suficiente para causar dor. Alto o suficiente para acionar todos os instintos de sobrevivência de seu corpo. Ela não se mexeu. Sua frequência cardíaca disparou. Ela sabia que os sensores estavam observando. Ela sabia que eles estavam gravando cada batida, cada respiração, cada pequena reação. Mas ela manteve as mãos espalmadas sobre a mesa e se concentrou na respiração. O barulho parou tão repentinamente quanto começou. Os ouvidos de Maya estavam zumbindo. Ela mal conseguia ouvir o instrutor Ketrel quando ele falava. Interessante. A maioria das espécies estremece nesse volume. O humano não se moveu.
Ele parecia desapontado. Oh! Segundo teste foi leve. Flashes certos que iluminavam a sala, mudando as cores mais rápido do que o Maia conseguia rastrear. Vermelho, azul, branco, verde. Os padrões foram projetados para confundir e desorientar. Eles fizeram seu estômago revirar e sua cabeça girar. Ela fechou os olhos e continuou respirando. Quando as luzes finalmente cessaram, ela abriu os olhos e viu Kefrel estudando-a com frio interesse. Ainda nada. Talvez precisemos de algo mais direto. O terceiro teste foi a temperatura. A sala de repente ficou gelada. Maia sentiu o gelo se formando na mesa de metal sob seus dedos. Sua respiração saiu em nuvens brancas. O frio atingiu sua pele como agulhas. Então inverteu. A sala ficou muito quente. O suor escorria pelo seu rosto. O ar parecia denso e difícil de respirar. Seu uniforme grudou em seu corpo. Ela não se mexeu. Os humanos são adaptáveis a temperaturas extremas. Kefrel observou aos observadores atrás do vidro. Suas espécies sobreviveram às eras glaciais e às ondas de calor em seu mundo natal. O desconforto físico por si só não resolverá este problema. Ele se aproximou de Maia. Vamos tentar outra coisa. Uma tela baixada do teto. Imagens começaram a aparecer. Maia os reconheceu imediatamente. Imagens de guerra da Terra. Batalhas e bombas e cidades em chamas. Os piores momentos da história humana exibidos em alta definição. Isto é o que sua espécie faz. Kefrel disse, esta é a sua natureza. Violência, morte e destruição. Durante milhares de anos, vocês mataram-se uns aos outros por causa de território, de recursos, de ideias. Você desenvolveu armas que poderiam destruir todo o seu planeta. E você os usou. Maia observou a tela. Ela já tinha visto essas imagens antes. Cada criança humana aprendeu sobre as guerras. Fazia parte da educação deles. Eles foram ensinados a lembrar para nunca repetirem os erros. 6 bilhões de mortos pelas suas próprias mãos. Kefrel continuou. Mais do que a população total de alguns setores galácticos, a sua espécie é uma praga, humana. Você espalha a morte onde quer que vá. A mandíbula de Maia apertou. As palavras machucam mais do que o barulho, as luzes ou a temperatura. Eles doeram porque parte dela temia que fossem verdadeiros. Mas ela não se mexeu. Kefrel pausou a filmagem na imagem de uma nuvem em forma de cogumelo subindo sobre uma cidade destruída. É disso que os humanos são capazes. Isto é o que vocês realmente são por trás dos sorrisos e das palavras suaves, monstros. Maia falou pela primeira vez desde o início do teste. Isso foi há muito tempo, não é? Kefrel trouxe novas imagens. Imagens mais recentes. Soldados humanos em combate. Naves humanas disparando armas. Sua espécie ainda luta. Você ainda mata. A violência está em seu sangue. Isso nunca irá embora. Maia olhou para as imagens. Ela reconheceu alguns deles. Conflitos do século passado. As guerras foram travadas por vários motivos. Alguns bons. Alguns ruins. Tudo sangrento. Nós lutamos. Ela disse calmamente. Mas também paramos de lutar. Nós aprendemos. Nós mudamos. Essas imagens não mostram toda a história. Não há outra história. Existe apenas a verdade. Kefrel desligou a tela. E a verdade é que os humanos são perigosos. Você nunca deveria ter sido autorizado a entrar nesta academia. Você nunca deveria ter sido autorizado a entrar no espaço. Sua espécie deveria ter sido contida em seu mundo da morte até que vocês finalmente se destruíssem. Maia sentiu algo quente crescendo em seu peito. Raiva, raiva real. Do tipo que ela passou a vida inteira aprendendo a controlar. Ela agarrou a borda da mesa. O metal estava frio contra seus dedos. Kefrel percebeu. Suas mandíbulas estalaram de satisfação. Ah,
Aí está. A famosa raiva humana. Eu sabia que ele estava escondido em algum lugar. Não estou com raiva, disse Maia. Sua voz era firme, mas seu aperto aumentou. Seu corpo diz o contrário. Sua frequência cardíaca está elevada. Suas pupilas estão dilatadas. Seus músculos estão tensos para o combate. Ele se inclinou até que seu rosto estivesse a centímetros do dela. Você quer me machucar? Eu posso ver isso. Não quero machucar ninguém, mentiroso. Todos os humanos são mentirosos. Você finge estar em paz, mas por dentro está sempre pronto para matar. É a sua natureza. Os dedos de Maia cravaram-se no metal. Ela ouviu um pequeno rangido. A mesa estava curvada sob seu controle. Diga-me, humano. O que aconteceria se eu mencionasse seu colega de quarto? A pequena criatura de cristal que dorme no mesmo quarto que você. Quanto tempo até você ficar entediado e quebrá-la como um brinquedo? A raiva ficou mais intensa. Maia sentiu todo o seu corpo ficar tenso. Cada instinto gritava para ela se levantar. Para mostrar a esse inseto clicante o que um humano realmente poderia fazer. Ela não se mexeu. Ou talvez você já tenha começado a prepará-la. Os humanos são bons nisso, ouvi dizer. Você forma laços falsos com outras espécies. Você os faz confiar em você. Então você os usa. Esse é o seu plano? Fazer o veludo pensar que vocês são amigos e então tem um animal de estimação para brincar? A mesa gemeu. Maia olhou para baixo e viu que havia dobrado a borda de aço reforçada. Seus dedos deixaram marcas profundas no metal. A sala ficou muito silenciosa. Os alarmes começaram a soar. Atrás das janelas de observação, Maia viu seres pegando armas. Eles pensaram que ela estava prestes a atacar. E honestamente, parte dela queria. Tudo o que Kefrel disse foi planejado para machucá-la. Ele havia descoberto sua fraqueza e pressão. Sede com força. Ele queria que ela falhasse. Ele queria que ela provasse que os humanos eram monstros. Ela poderia acabar com ele em segundos. Ela sabia exatamente como fazer isso. Um golpe na garganta. Outro na base do crânio. Sua espécie era frágil. Ele cairia antes que alguém pudesse detê-la. O pensamento era tão claro. Tão tentador. Então ela pensou em James. Sobre o pai dela. Sobre a voz do Pris dizendo boa sorte. Sobre todos que acreditavam que um humano poderia ser mais que uma arma. Maia levantou-se lentamente. Os alarmes ficaram mais altos. As armas foram erguidas atrás do vidro. Kefrel deu um passo para trás. Seus olhos compostos se arregalaram com algo parecido com medo. Maia olhou para a mesa. Então ela olhou para ele. Você me disse para ficar calma, ela disse. Sua voz era baixa, mas clara. Todos os seres na sala podiam ouvi-la. Estou calmo. Se eu não estivesse calmo, teria quebrado algo que grita. Ela se abaixou e pegou o pedaço de metal que havia dobrado. Pesava talvez 20 quilos. Ela o havia arrancado sem nem perceber. Com muito cuidado, com muita delicadeza, ela colocou-o no chão. Então ela sentou-se na cadeira e cruzou as mãos sobre o que restava da mesa. Estou pronta para continuar o teste, disse ela. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O silêncio se estendeu pelo que pareceram horas. Então um som veio de trás do vidro de observação. Alguém estava batendo palmas. Lentamente, deliberadamente. Maia olhou para cima e viu um ser enorme flutuando atrás da janela. Uma vasta história. Ela reconheceu a espécie em seus estudos. Eles eram antigos e sábios e raramente deixavam seus mundos oceânicos. Este deve ser alguém muito importante. A vasta história batia suas grandes nadadeiras, criando um som semelhante ao das ondas batendo na costa. Mais seres se juntaram, depois mais. Logo a sala de observação estava cheia de aplausos. O instrutor Ketrel ficou congelado no lugar. Suas mandíbulas estavam abertas.
Ele parecia alguém que acabará de ver o impossível acontecer. Maya sentou-se em silêncio e esperou que as palmas parassem. Ela não havia falhado, mas sabia que não era o fim. Este foi apenas o começo. Os aplausos diminuíram lentamente. Maya permaneceu sentada com as mãos cruzadas, esperando. Ela não confiava em si mesma para ficar de pé ainda. A raiva ainda estava lá, queimando em seu peito como brasas de um fogo que ainda não havia morrido. As portas da sala de observação se abriram e a vasta história flutuou. Ela era enorme, maior do que qualquer ser que Maya já tinha visto pessoalmente. Seu corpo era como de uma baleia cruzada com algo estranho e belo. Padrões bioluminescentes brilhavam sob sua pele. Eu sou o conselheiro Deep Mind, dizia a vasta história. Sua voz era profunda e musical, como se estivesse cantando debaixo d'água. Sou o diretor desta academia e acredito que precisamos conversar. O instrutor Ketrel começou a falar. Conselheiro, a avaliação ainda não foi feita. A avaliação acabou. Deep Mind não levantou a voz, mas algo em seu tom fez Ketrel ficar em silêncio imediatamente. Você vai esperar em seu escritório. Discutiremos seus métodos mais tarde. Ketrel S. Mandíbulas clicou 2 vezes. Então ele baixou a cabeça angular e saiu da sala sem dizer mais nada. Deep Mind flutuou para mais perto de Maya. Apesar de seu tamanho, seus movimentos eram graciosos. Gentil, você pode ficar de pé agora, jovem. O teste está completo. Maya levantou-se lentamente. Suas pernas pareciam fracas. A adrenalina estava diminuindo, deixando-a cansada e trêmula. Eu passei? Isso depende de quem você pergunta. Deep Mind apontou para a sala de observação com uma grande barbatana. Alguns dos que estão assistindo acreditam que você deveria ser expulso imediatamente. Eles viram uma humana rasgar uma mesa de aço reforçado com as próprias mãos. Eles estão assustados e os outros? Os outros viram algo completamente diferente. Eles viram uma criança que foi levada ao limite e optou por não quebrar. Deep Mind estudou Maya com olhos antigos. Essa mesa foi projetada para suportar espécies 3 vezes maiores que o seu tamanho. Os engenheiros me disseram que era impossível para um ser humano danificá-lo. Você provou que eles estavam errados. Maya olhou para as mãos. Eles não pareciam especiais. Dedos pequenos, curtos unhas alguns calos do treino. Eu não tive a intenção de quebrá-lo. Eu sei. É isso que o torna notável. Deep Mind começou a flutuar em direção a uma porta lateral. Venha, conversaremos em particular. Maya seguiu o enorme ser por corredores que ela nunca tinha visto antes. As paredes aqui foram decoradas com imagens de diferentes espécies, todas trabalhando juntas. Pinturas e esculturas celebrando a unidade e a cooperação. Foi lindo de uma forma esperançosa. Entraram num grande escritório cheio de tanques de água e plantas flutuantes. Deep Mind instalou-se em uma piscina que ocupava metade da sala. Maya sentou-se em uma cadeira projetada para espécies que vivem na Terra. O Conselho Galáctico tem debatido a humanidade há anos, disse Deep Mind. Desde que a sua espécie chegou às estrelas, tem havido discussões sobre o que fazer com você. Alguns queriam recebê-los como iguais. Outros queriam restringir os seus movimentos, limitar a sua tecnologia, mantê-los contidos. Por quê? Maya perguntou. Medo, simples medo. Os padrões do Deep Mind pulsavam lentamente. Sua espécie é incomum, Maya. A maior parte da vida inteligente evoluía em mundos gentis. Temperaturas amenas, recursos abundantes, vidas fáceis que permitem que os cérebros cresçam sem a pressão constante da sobrevivência. Mas a Terra é diferente. A Terra é um mundo de morte. Maya já tinha ouvido o termo antes. Era o que a galáxia chamava de planetas como o dela. Nós sobrevivemos. Você fez mais do que sobreviver. Você prosperou. Vocês se tornaram predadores e presas ao mesmo tempo. Você desenvolveu corpos que poderiam atropelar animais durante horas de perseguição. Você desenvolveu mentes que podiam imaginar perigos antes que eles acontecessem e planejaram maneiras de evitá-los.
Você se tornou a espécie mais adaptável no espaço conhecido. Isso não parece ruim. Não é ruim. É assustador. DeepMind se aproxima. Maya, você entende o que fez naquela sala hoje? Vocês foram submetidos a níveis de estresse que teriam destruído a maioria das espécies. O ruído por si só teria causado danos auditivos permanentes a um velete. As mudanças de temperatura teriam matado Egen, e a pressão psicológica, ela fez uma pausa. A pressão psicológica foi projetada para desencadear uma resposta violenta. Kefrel apertou todos os botões que encontrou. Ele insultou sua espécie. Ele questionou seus relacionamentos. Ele tentou fazer você vê-lo como uma ameaça que precisava ser eliminada. Eu sei o que ele estava fazendo, mas você não o atacou. Seu corpo estava pronto para o combate. Todos os indicadores biológicos mostravam um humano preparado para matar. Mas você optou por não fazê-lo. A voz de DeepMind suavizou-se. Você tem ideia de como isso é raro? Quão impossível deveria ter sido? Maya pensou em seu pai. Sobre todas as lições que ele lhe ensinou. Meu pai costumava dizer que a luta mais difícil é aquela da qual você se afasta. Seu pai parece sábio. Ele era um soldado. Ele aprendeu da maneira mais difícil. DeepMind ficou quieto por um longo momento. Então ela disse algo inesperado. A filmagem de hoje já está se espalhando. Dentro de algumas horas, ele será visto em toda a galáxia. Bilhões de seres assistirão uma garota humana destruir uma mesa. E então escolha não destruir seu algoz. Isso é bom ou ruim? Ambos. Alguns verão isso como uma prova de que os humanos são perigosos. Eles apontarão para a mesa destruída e dirão que nunca se deve confiar em sua espécie. Eles defenderão restrições e contenção. E os outros? Os outros verão algo diferente. Eles verão uma jovem que tinha todos os motivos para responder com violência e escolheu a paz. Eles verão um autocontrole que a maioria das espécies nunca conseguiria alcançar. Eles verão a esperança. Maya sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Ela piscou para afastá-los. Eu não fiz isso pela política. Eu só não queria provar que ele estava certo. Eu sei. É isso que o torna significativo. DeepMind subiu ligeiramente em sua piscina. Há uma votação marcada no Conselho no próximo mês. Eles decidirão se classificarão os humanos como uma espécie restrita. Seu desempenho hoje será inscrito como prova. Evidência de quê? Evidência de que os humanos podem se controlar. Que sua força não faz de vocês monstros. Que vocês têm potencial para serem membros valiosos da sociedade galáctica. Os padrões de DeepMind tremeluziam com algo parecido com esperança. Você pode ter acabado de salvar sua espécie da prisão, Maya. Você deveria estar orgulhoso. Maya não se sentiu orgulhosa. Ela se sentia exausta. Ela sentiu o peso de tudo pressionando sobre ela. Uma garota. Um teste. O destino de bilhões dependia de ela conseguir manter a calma. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora você volta a ser estudante. Você assiste às aulas. Você faz amigos. Você aprende. Mente Profunda sorriu. Ou pelo menos fez um gesto que sugeria um sorriso. Você provou seu valor hoje. O resto é com você. Maya se levantou e curvou-se ligeiramente. A maneira como ela foi ensinada a mostrar respeito. Obrigado, conselheiro. Obrigado, Maya Shen. Você deu a esta velha criatura algo que ela não sentia há muito tempo. O que é aquilo? Esperança para o futuro. Maya voltou para seu quarto atordoada. Os corredores estavam lotados de estudantes. Mas desta vez eles não se afastaram dela. Eles ficaram olhando. Eles sussurraram. Mas eles não correram. Alguns deles até acenaram para ela quando ela passou. Ela chegou à porta e entrou. Pris estava lá, cercado por outros estudantes. A Sharon, um ser alto coberto de pelos macios.
Uma criatura feita de chama viva que flutuava dentro de uma esfera de contenção. Todos ficaram em silêncio quando Maya entrou. Eu vi a filmagem. Prisma disse. Sua forma cristalina estava tremendo novamente. Mas não por medo. De outra coisa. Você quebrou a mesa. Sim. Mas você não o quebrou. Não. Pris avançou até ficar bem na frente de Maya. Perto o suficiente para tocar. Perto o suficiente para quebrar. Eu estava errado sobre você. Prisma disse. Eu estava errado sobre os humanos. Maya não sabia o que dizer. As lágrimas que ela estava segurando finalmente transbordaram. Ela ficou lá chorando na frente de estranhos. Cansado demais para ficar. Envergonhado. Pris fez algo inesperado. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Maya. Seus dedos de cristal eram frios e suaves. Você deveria comer alguma coisa. Prisma disse. E durma. Você está horrível. Maya riu em meio às lágrimas. Obrigado. Vamos. Estamos indo para o refeitório. Todos nós. Pris gesticulou para os outros alunos. Você está sentado conosco esta noite. Maya deixou que eles a levassem para fora da sala. Ela estava cercada por seres que tinham medo dela horas atrás. Agora eles caminham ao lado dela como amigos. Não foi tudo. Mas foi mais do que ela esperava. E amanhã ela ainda teria que enfrentar o instrutor Ketrel novamente. Uma semana se passou. Depois de um mês, Maya assistiu às aulas, fez anotações e tentou ser uma aluna normal. Não foi fácil. Todo mundo sabia quem ela era agora. As imagens de sua avaliação se espalharam por toda a galáxia, exatamente como o conselheiro Deep Mind previu. Maya Shen tornou-se um símbolo. Alguns seres a odiavam por isso. Ela recebeu mensagens cheias de ameaças e insultos. Os humanos são monstros. Você deveria ter sido morto. Nunca confiaremos em sua espécie. Outros a amavam por isso. Você é uma inspiração. Você nos dá esperança. Você prova que a força pode ser gentil. Maya tentou ignorar ambos. Ela tinha trabalho a fazer. Seu relacionamento com o Pris ficou mais forte a cada dia. O velete parou de ter medo. Ela começou a fazer perguntas sobre a Terra, sobre a cultura humana, sobre como era ter um coração que bate tão rápido e um sangue tão quente. É exaustivo? Prisma perguntou uma noite. Estando pronta para lutar o tempo todo, Maya pensou nisso. Às vezes, mas você se acostuma. Torna-se normal. Assim como a respiração, não entendo como você a controla. O desejo de agir, a necessidade de se mover, os cristais do Pris ressoam suavemente. Se eu sentisse o que você sente, quebraria com a pressão. É por isso que treinamos. É por isso que praticamos. Maya sorriu para a amiga. Meu pai costumava dizer que as paredes mais fortes são construídas com um tijolo de cada vez. O autocontrole não é algo com que você nasce. É algo que você constrói. A amizade deles chamou a atenção. Um humano e um velete morando juntos, estudando juntos, comendo juntos. Alguns seres pensaram que seria lindo. Outros acharam que era perigoso. Maya não se importava com o que eles pensavam. A votação do conselho se aproximava. Maya tentou não pensar nisso, mas era impossível ignorar. O destino de sua espécie seria decidido por seres que nunca conheceram um humano. Eles analisariam dados, filmagens e relatórios e decidiriam se bilhões de pessoas mereciam liberdade ou restrições. Maya se concentrou no que ela poderia controlar. Seus estudos, suas amizades, sua prática diária de manter a calma. Então o instrutor Ketil solicitou uma reunião. Maya ficou olhando a mensagem por um longo tempo. Ela não tinha falado com ele desde a avaliação. Ele continuou dando aulas, mas nunca a visitou. Nunca olhei para ela. Era como se ela não existisse. Pris a encontrou olhando para a mensagem. Você vai ir? Não sei. Ele tentou quebrar você. Ele disse coisas terríveis.
Eu sei. Você não deve nada a ele. Maya largou seu comunicador. Talvez não, mas quero entender. Quero saber por que ele fez isso. E se for uma armadilha? Então eu vou lidar com isso. Maya se levantou e se espreguiçou. Eu não tenho medo dele. Prisma. Nunca tive medo dele. Eu estava com medo do que poderia fazer com ele. Há uma diferença. Ela foi ao escritório de Ketil naquela noite. A porta estava aberta. Ele estava sentado atrás de sua mesa. Seu corpo angular dobrou-se em posição de repouso. Ele parecia menor do que ela lembrava. Mais velho, humano, chegando. Maya entrou e ficou diante de sua mesa. Ela não se sentou. Você queria me ver? Sim. As mandíbulas de Ketil estalaram lentamente. Devo-lhe uma explicação. Você não me deve nada. Eu faço. Ele se levantou e caminhou até uma janela que dava para as estrelas. Você conhece a história da minha espécie? Humano? Um pouco disso. O germe evoluiu em um mundo frio. Você é lógico, disciplinado. Você não demonstra emoção. Quase fomos destruídos há 40 anos. Sua voz estava baixa. Uma espécie chamada coroa atacou nossas colônias. Eles queriam nossos recursos. Eles não se importavam que éramos pessoas. Eles mataram milhões de nós. Queimou nossas cidades. Massacraram nossos filhos. Maya ficou em silêncio. Ela não sabia disso. O Conselho Galáctico debateu durante meses sobre a possibilidade de intervir. Eles pesaram custos e benefícios. Eles discutiram estratégia e política. Enquanto isso, meu povo morreu. Ketil virou-se para encará-la. Então uma nave humana chegou. O quê? Um navio de carga. Pequeno. Desarmado. A capitã era uma mulher chamada Saracoli. Ela recebeu um sinal de socorro e decidiu ajudar. Sem ordens. Sem lucro. Nenhuma razão lógica. Ela simplesmente decidiu que valia a pena salvar estranhos. Ele se aproximou de Maya. Seu navio voou para uma zona de guerra. Ela e sua tripulação carregaram tantos sobreviventes de Shrin quanto puderam carregar. Quando a coroa tentou embarcar em seu navio, os humanos lutaram contra eles com ferramentas e punhos. 3 humanos morreram protegendo meu povo. Estranhos que eles nunca conheceram. Maya pensou no que Pris havia lhe contado. A história dos arquivos. Foi real. Saracoli salvou 217 Shrin naquele dia. Incluindo 24 crianças. Incluindo minha irmã. A voz de Ketil falhou ligeiramente. Eu estava fora do mundo quando isso aconteceu. Eu não soube até mais tarde. Mas nunca esqueci o que os humanos fizeram por nós. Então por quê? Maya perguntou. Por que você tentou tanto me quebrar? Porque o conselho tem memória curta. Ketil voltou para sua mesa e sentou-se pesadamente. Eles se lembram das guerras humanas. Eles se lembram da violência humana. Eles se esquecem da bondade humana. Eles esquecem Saracoli. Eu ainda não entendo. A avaliação não foi sancionada pela academia. Eu mesmo projetei. Tornei tudo mais difícil do que qualquer teste que já fizemos. Eu empurrei você ao seu limite absoluto. Ele olhou para ela com olhos compostos que pareciam quase calorosos. Eu sabia que você não iria quebrar. Eu li seu arquivo. Eu entendi que tipo de humano você era. Eu precisava que o conselho visse isso também. Maya sentiu o chão mudar sob seus pés. Você estava tentando me ajudar? Eu estava tentando ajudar a todos. O conselho iria votar por restrições. As evidências contra a humanidade eram esmagadoras. Guerras, violência, morte. Tudo o que é terrível, coisas que sua espécie fez. Eu precisava de provas do que poderia ser a sua espécie. Ele gesticulou para ela. Eu precisava de você. Você poderia ter me contado. Você teria acreditado em mim?
Você teria feito o mesmo se soubesse que eu estava do seu lado? Ketil estalou as mandíbulas. Os humanos são muitas coisas, mas vocês não são bons atores. Sua força veio de uma luta real, escolha real, contenção real. O conselho precisava ver isso. Maya ficou em silêncio por um longo tempo. A raiva que ela carregava durante semanas estava se dissipando, sendo substituída por algo mais complicado. A compreensão pode ser até gratidão. A votação é amanhã. Ketil disse, enviei sua filmagem de avaliação como prova. Outros instrutores enviaram depoimentos sobre seu comportamento desde então. O conselheiro DeepMind conversou pessoalmente com cada membro do conselho. Será suficiente? Não sei, mas demos-lhe a melhor oportunidade possível. Ele se levantou e contornou sua mesa até ficar na frente dela. Sinto muito pelas coisas que disse. Eu não quis dizer eles. Eu precisava encontrar seus limites e os encontrei. Você é notável, Maya Shen. Maya olhou para o instrutor que a atormentou, que chamou sua espécie de monstros, que a pressionou com mais força do que qualquer um jamais fez. Obrigada, ela disse. Para tudo. Ketil fez um som que poderia ter sido uma risada. Agradeça-me se a votação for a nosso favor. Até então, esperamos. A votação aconteceu no dia seguinte. Maya sentou-se. Com Pris e seus outros amigos na sala comunal, assistindo à transmissão. Seres de toda a galáxia estavam debatendo a sua espécie. Alguns falaram com medo. Alguns falaram com esperança. Todos eles fizeram referência à filmagem de uma pequena menina humana quebrando uma mesa e optando por não quebrar seu algoz. A votação final não foi unânime. 37 a favor de restrições. 42 contra. A humanidade permaneceu livre. Maya chorou quando os resultados foram anunciados. Prisma segurou a mão dela. Ao redor deles, estudantes de uma dúzia de espécies aplaudiram e se abraçaram. Parecia o começo de algo novo. 3 meses depois, Maya começou a dar aulas de voluntariado. Ela chamou isso de regulação emocional aplicada. Ele foi projetado para estudantes de mundos de alto estresse, que lutaram com os mesmos desafios que ela enfrentou. A aula se tornou a disciplina eletiva mais popular da academia em poucas semanas. Pris ficava na primeira fila em todas as sessões, tomando notas cuidadosas. No primeiro dia do novo semestre, Maya entrou no portão do rival para cumprimentar um novo aluno. Ele era humano, jovem, com apenas 15 anos. Ele veio de uma colônia em uma lua de alta gravidade e parecia aterrorizado. Maya se lembrava de sentir exatamente o mesmo. Ela caminhou até ele e ofereceu-lhe a mão. Bem-vindo à academia. Eu sou Maya. O menino olhou para ela. Você é aquele dos vídeos. Aquele que quebrou a mesa. Esse sou eu. Todo mundo diz que você quase matou um instrutor. Maya sorriu. Quase não matei ninguém. Quebrei alguns móveis. Há uma diferença. Ela gesticulou para que ele a seguisse. Vamos. O primeiro dia é sempre o mais difícil, mas você ficará bem. Como você sabe? Porque você é humano. Somos mais fortes do que parecemos. Ela colocou a mão no ombro dele. Apenas lembre-se da regra mais importante. O que é aquilo? Maya sorriu. Quebre a mesa, não o instrutor. O menino riu, surpreso. Ao redor deles, estudantes de todas as espécies observavam. Não com medo, não com suspeita, com algo que quase parecia respeito. Maya o levou para a academia. Acima deles, as estrelas brilhavam com possibilidades. A humanidade já havia se provado uma vez. Eles provariam seu valor repetidas vezes. Não através da conquista, não através da guerra, através da vitória mais difícil de todas. A escolha de ser gentil quando é gentil custa tudo. Foi isso que os tornou humanos. Foi isso que os tornou fortes. E isso foi apenas o começo.